noite a todos. É muito bom estar aqui. It's been so good already to sit and listen to Pastor Eder share about the work that he's involved in. Foi tão bom sentar e ouvir aquilo que o pastor Eder estava compartilhando conosco essa noite. It's amazing just to see what God can do, isn't it? É tão admirável, né? Ver o que Deus pode fazer. That God can take the little that we give Que Deus, and God can make it much. que Deus pode pegar o pouco que a gente dá para Ele transforma, multiplica e muito mais. And so we're going to read about that tonight as we read from God's Word. Então nós vamos ler sobre isso agora, quando lendo da palavra de Deus essa noite. We're going to read tonight from Matthew chapter 14, beginning at verse 15. Nós vamos ler em Mateus capítulo 14, começando no versículo 15. Mateus capítulo 14, iniciando a leitura no versículo 15. Vamos ficar em pé um pouco, né? Já algumas horas sentados aí, descansar um pouco. Mateus capítulo 14, versículo 15. Leiamos. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amen. We know that God will bless His word. Amém. Sabemos que Deus irá abençoar a sua palavra. Podeis os assentar. The miracle of the feeding of the 5,000 is the only miracle that's recorded for us in all of the 4 Gospels. O milagre da multiplicação dos pães é o único dos milagres que é relatado nos 4 evangelhos. All of the Lord's miracles were illustrations of His power, of His grace, and of His mercy. Todos os milagres de Jesus que foram relatados nos evangelhos foram escritos para demonstrar o seu poder, e sua misericórdia também. He performed miracles in the natural realm to show us what He was able and willing to do in the spiritual realm. Ele realizou milagres no nosso ambiente natural para mostrar que ele tinha poder também no mundo espiritual. And of course this miracle is a parable for us of spiritual truth. E também esse relato do milagre também é uma parábola, um simbolismo espiritual, com significado espiritual para nós. Here in our reading tonight we see a great crowd of people with great physical need.
Aqui nessa leitura nós vemos uma grande quantidade de pessoas, uma multidão com necessidade, com muita necessidade. These people had seen him perform many miracles before. Essas pessoas, muitas delas já tinham visto Jesus operar milagres antes. It's very sad to see that these folk only wanted to find out what miracles that he could do. É triste que sabemos que algumas dessas pessoas estavam lá apenas para ver que tipo de milagre, como curiosos, que tipo de milagre ele iria realizar naquele momento. They failed to see that he was the Savior of sinners and the Son of God. Falhavam em ver, em perceber que ele, Jesus, era o Salvador e o Filho de Deus. And Matthew here reminds us that there were not just men here, but there were also women and children. Mateus, quando coloca essa história aqui, ele relata que havia, além dos homens, também mulheres e crianças. The number could have been closer to about 15,000 people on the hillside that day. O número total, então, incluindo todos, talvez estaria perto de 15.000 pessoas ali na encosta daquela montanha, naquele dia. People had walked about 9 miles around the tip of the Sea of Galilee to meet the Lord Jesus and his disciples whenever they would get off the boat. Sabemos que muitos andavam quilômetros ladeando o Mar da Galileia, o lago, para encontrar-se com Jesus e ouvi-lo. E aqui nós percebemos que Jesus continua, como sempre fazia, suprindo as necessidades do povo. The needs of the multitudes with the cooperation of his disciples. As necessidades da multidão com a cooperação dos seus discípulos. As we look around us today in the world that we live in, and as we look at the pictures here on the screen tonight, we see multitudes of people who are still with great physical needs. Quando olhamos para o nosso mundo em redor, e como estávamos olhando também hoje na apresentação das pessoas aqui, em outras partes do Brasil, sabemos mesmo que há muitas pessoas, multidões com necessidades físicas. Not just physical needs, but also their deepest needs, spiritual needs. Não apenas as necessidades físicas, mas também com profundas necessidades espirituais. Sadly, so many people are blind to their spiritual need. É muito triste que muitas pessoas estão cegas pela sua própria necessidade espiritual. So many are blind to the Savior of sinners. E muitos também não enxergam, estão cegos, não conseguem perceber aquele que é o que dá vista aos cegos. They only want God when things go wrong. Só querem Deus ou procuram Deus quando as coisas estão indo erradas, não estão bem. For physical relief. Para alcançar algum alívio físico. For financial relief. Algum também socorro financeiro. But not for sin relief. Mas não para alcançar o alívio do seu pecado. And as we look around us and think of these people, the Lord is the only one who can meet their needs tonight. E olhando então para essas pessoas todas, nós percebemos que só Jesus é aquele que pode suprir suas necessidades. I just want to very simply leave a few points with you tonight as we think of the verses that we've read together here. Eu quero deixar apenas alguns pontos desses versículos que lemos aqui esta noite. We see first of all the crowd that Jesus saw. Primeiramente, nós vemos na nossa história aqui que Jesus, ele estava diante de uma multidão. Matthew tells us here that it was a great multitude, as we have said already, around 15,000 people. Mateus nos diz mesmo uma grande multidão e podemos imaginar um número perto aí de 15.000 pessoas. We also see the condition of the crowd here. Vemos também no nosso relato a condição deste povo. It was evening time. The people were tired, they were weary, they had walked a lot to meet with the Lord Jesus. As pessoas estavam cansadas, tinham andado quilômetros ali para estarem com Jesus. They were in a desert place. Estavam num lugar ermo, num deserto. They were hungry. The word describing them is perishing. Eles estavam com fome, a palavra usada, pelo menos no inglês, é que eles estavam perecendo. What does the word perishing mean?
O que a palavra perecer significa? It means not to serve the purpose for which it was created. Significa, dentre outras coisas, não cumprir o propósito para o qual foi criado. We see here men and women, boys and girls, young people, needing the bread of life, a picture of humanity without God. Nós vemos aqui de homens, mulheres, meninos, meninas, que estavam ali precisando do pão da vida, um retrato, uma ilustração daqueles que não têm Deus. Not serving the purpose for which they were created, to glorify God. Não cumprindo o propósito pelo qual foram criados, que era para glorificar a Deus. I love bread. Eu amo pão. And you know, looking at me, that I like it. E só de olhar para mim você sabe, que eu gosto. But you know, the baker goes into the bakery in the morning and he gets all the ingredients ready to make the bread. Mas você sabe que o padeiro, quando entra de manhã, ele vai preparar o pão, ele tem que ali trabalhar com a massa. He gets it baked, he gets it to the shop for you to go and buy and to take it home with you. Ele então vai, leva a massa ao forno, prepara e depois coloca ali para você ir lá comprar. And when you get it home, you put it in a cupboard and you leave it there for 6 months, don't you? E você então, quando compra, volta para casa, guarda ali no armário e deixa lá por 6 meses. No. É isso? You buy it to eat it and enjoy it. Você compra e come logo, Você vai logo comer, Not to perish. Você não deixa aquele pão ali perecer. Men and women need the bread of life, and Jesus said, I am the bread of life. Homens, mulheres, todos precisam o pão da vida. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. He who comes to me shall never hunger. Aquele que vir a mim jamais terá fome. And he who believes in me shall never thirst. E aquele que crê em mim jamais terá sede. There are so many people outside the doors of this church tonight who are spiritually hungry. Há tantas pessoas fora dessas portas aí que estão espiritualmente famintas. They're looking for something to fill the emptiness in their lives. Estão procurando algo para preencher as suas vidas. And they're looking for something to satisfy their souls. E estão ali procurando alguma coisa para satisfazer aí as suas almas. And so many will try everything and anything to get satisfaction. E muitos vão tentar qualquer coisa, de tudo, para alcançar essa satisfação. But it will fail because Jesus is the only way. Mas tudo vai falhar, porque só Jesus é o caminho. He's the only one who will give lasting satisfaction. É o único que pode dar satisfação perene. We've been challenged tonight at looking at the screen at the people. Nós fomos desafiados hoje olhando para as pessoas aqui na apresentação, aqui na tela. But are they just pictures to us tonight? Mas será que essas ali, o que vimos, só são retratos, só são figuras para nós? We shared last night about seeing as Jesus saw. Estávamos ontem compartilhando na mensagem a necessidade de enxergar como Jesus enxergava. Do we see the multitudes around us tonight? Nós conseguimos perceber as multidões ao nosso redor? As you drive home in your car tonight, will you see the multitudes of people without Christ? Você, quando está voltando para casa essa noite de carro, você consegue ver as multidões sem Cristo? As we look across this city and see nearly 4 million people, quando você olha por essa cidade nossa aqui com quase 4 milhões de pessoas, and just in this country alone, 208 million people. E só no nosso país, só ele mesmo, 208 milhões de pessoas. What do we see? O que é que nós vemos? Do we see the crowds as Jesus saw? Será que enxergamos as multidões como Jesus enxergava? As we said last night, the multitudes of people with sheep without a shepherd. As multidões, como estávamos dizendo ontem à noite, como ovelhas que não têm pastor. Time is going on. The crowd he saw, the compassionate Jesus felt. Nós sabemos que ele viu a multidão e sabemos também que ele tinha compaixão por elas. We see in verses 14 and 16 here that this is brought before us. The disciples, they wanted to send the multitudes away because they couldn't look after them, they couldn't feed them, they thought. Nós lemos aqui, nós podemos ver aqui
nos versículos 15 e 16, os discípulos querendo mesmo que as pessoas fossem embora, porque eles não tinham o que dar para elas. The disciples felt powerless in the situation. Os discípulos se sentiam sem poder nessa situação. They had no real concern for the people. Não tinham uma real preocupação pelo povo. It was evening, it was a desolate place. Já era tarde, anoitecendo, um lugar deserto. But we see here that Jesus had compassion on them. Mas aqui percebemos que Jesus tinha compaixão por elas, pelas multidões. He said they need not depart. E ele disse, não precisa enviá-las embora. It's not like so many places today. Não é parecido com muitos lugares de hoje. It's not the right time, it's not the right place. We haven't got the right resources to meet the needs of the people. Quando muitos ficam dizendo assim, não temos o tempo, não temos a disposição, não temos os recursos para trabalhar, alcançar as pessoas. Instead of looking to the Lord, we make excuses. Em vez de olhar para Deus ou para o Senhor, nós inventamos desculpas. How guilty the church has been in its attitude to the spiritual condition of the lost. E aí podemos imaginar quão culpado a igreja é por essa sua falha em relação aos que estão perecendo. The disciples here, instead of looking to the Lord and saying, "You're the Lord of everything. Nothing is impossible to you." Os discípulos, em vez então de olharem para Jesus e dizerem logo, tu és, né, aquele que tem todo o poder, nada é impossível para ti. You've done so many wonderful things, it's nothing for you to feed the multitudes. Tu já fizeste tantas coisas maravilhosas, alimentar a multidão não é nada para ti. The disciples had no concern. Mas os discípulos não fizeram isso, eles não tinham assim essa preocupação. In Ireland, in many of our churches, we have an outreach called Fit for Life. Na Irlanda, em muitas de nossas igrejas, nós temos assim um tipo de evangelismo para alcançar os de fora chamado Fit for Life. Chamado assim, então, preparado para a vida, né? And so it's usually the women in the church that meet together, they go for a walk, they come back and have a very healthy supper together. É mais as mulheres que fazem isso, elas saem juntas, fazem caminhada e aproveitam a caminhada, né? E vão ali alcançar, ter contato com outros e voltam para a igreja para ter uma refeição saudável. And then they have someone who brings an epilogue, a short word from God's word. E ali, ao final, alguém faz o fechamento com uma meditação. They get many unsaved ladies coming to you. Tem muitas vezes, né, a presença de senhoras que não são salvas. I'm not very fit, but sometimes I've been asked to go and to speak at it. Eu não sou uma pessoa assim com o físico, né, saudável, preparado, mas eu já fui chamado para ir falar no final desses cultos. And so many churches are catching on to this and doing this. Então muitas igrejas estão fazendo isso, não estão usando esse sistema. So there you get fit if you come. Então você, né, você também pode ir lá e você vai ficar saudável, né, fit, né? O fitness que diz aqui no Brasil. We suggested it to another church to do it. Já pedimos para outra igreja, né, aconselhamos outra igreja a fazer também. And the excuse came back, we've got no fat people in our church. E a desculpa foi, né, da igreja que foi desafiada, olha, não adianta fazer aqui que não tem ninguém gordo na igreja. So we don't need to do it. Então não precisamos fazer isso. Maybe I should go and join their church. Então eu acho que eu devo ir lá para aquela igreja, né, e fazer parte dela para pelo menos ter um gordo lá, né? What breaks the heart of God more? O que quebra mais, assim, entristece mais o coração de Deus? A world that will not come or a church that will not go? Um mundo que não vai vir ou uma igreja que não vai ir? The Lord Jesus was moved with compassion. O Senhor Jesus, ele era movido pela compaixão. Compassion means to have one's inner being stirred. Compaixão quer dizer que a sua parte interna, íntima, ela é agitada, primeiramente. It's stronger than just having sympathy for the people. É muito mais forte do que apenas ter simpatia pelo povo. It means having a broken heart. Significa ter um coração compadecido, quebrantado.
The word for compassion is used 12 times in the New Testament. 8 of those are referring to the Lord Jesus. A palavra compaixão é usada 12 vezes no Novo Testamento, 8 dessas 12 em relação a Jesus Cristo. So often we have sent perishing souls away empty and unsatisfied. Muitas vezes, quantas vezes já enviamos pessoas embora sem a satisfação, né, sem ter mesmo saciado. Simply because the church has been preoccupied with so many other things. Simplesmente porque a igreja, nós estávamos preocupados com outras coisas. As believers, we're so content to feed on God's word and on Christ for ourselves. Como crentes, muitas vezes estamos satisfeitos em nos alimentar a nós mesmos, né, com a palavra de Deus. And we're ignoring the needs of millions of people. E estamos ignorando as necessidades de milhões que estão ao nosso redor. The person who lives next door. A pessoa que mora ao lado. The person who lives across the street. A pessoa que mora do outro lado da rua. And so like the disciples, we say, send them away. E como os discípulos, então, muitas vezes dizemos, manda-os embora. But the Lord still says to us today, mas o Senhor ainda nos diz hoje, they need not depart. Eles não precisam partir. I wonder how many of us here tonight have asked someone to come to church with us. Eu imagino quantos aqui hoje à noite convidaram alguém para vir ao culto. It's not easy to get people in. Eu sei que não é fácil trazer pessoas. But are we just content to come ourselves? Mas será que estamos satisfeitos de apenas vir para a igreja só nós mesmos? Or are we reaching out to those around us to try and get them in under the sound of the word of God? Ou será que estamos tentando alcançar outros para trazê-los aqui para terem a palavra de Deus? So often we think it's the pastor's job. Muitas vezes achamos que é o trabalho do pastor. It's the evangelist's job. É o trabalho do evangelista. But it's not my job. Mas não é o meu trabalho. And yet God calls us all to have compassion on the lost. E ainda assim, o Senhor Jesus nos chama a ter compaixão pelos perdidos, a todos nós. Amy Carmichael was a young girl in Northern Ireland. Amy Carmichael era uma jovem moça na Irlanda que morava na Irlanda do Norte. She was born 100 years before I was born. Ela nasceu 100 anos antes de eu nascer. In 1867. No ano de 1867. And God saved her and gave her a great compassion for those that were lost. E Deus a salvou e deu uma grande compaixão pelos perdidos. As a young woman, she saw the girls who worked in the mills in Belfast. Como uma jovem, ela, ainda jovem em Belfast, ela olhava para as moças que trabalhavam nos moinhos ali da cidade. They were poor, they didn't have much. Moças pobres que não tinham muita coisa. They wouldn't have had nice clothes to wear. Não tinham roupa bonita para usar. And they put a shawl around their heads. E usavam mesmo só um paninho ao redor da cabeça. They were called the shawlies. E elas eram chamadas de shawlies, né? O nome desse panozinho para cobrir a cabeça. Amy Carmichael was from a very well-off family. Amy Carmichael, ela não era lá também de uma família muito abastada. But God gave her a compassion. Mas mesmo assim Deus deu uma compaixão no seu coração. God gave her a burden to do something to reach these girls for Christ. Um peso no coração mesmo para fazer alguma coisa por essas moças. She brought them along to her church. E ela então convidou, trazia, para a sua igreja. But the people in the church were very middle class and they didn't want these poor people coming into their church. Mas a igreja dela era mais ou menos classe média e não queriam essas pessoas pobres dentro da igreja. And she wanted to do something to reach these girls for Christ. Mas a Amy Carmichael queria fazer alguma coisa para alcançar essas moças. Eventually she started a meeting called the Welcome Hall. E aí, eventualmente, mais adiante, ela começou um culto e era chamado assim o Salão das Boas-Vindas. And that meeting is still going right until today. E esse culto ainda acontece até hoje. Reaching people in that area of Belfast.
with the message of the gospel. alcançando pessoas naquela área de Belfast, né, com o evangelho. She went to India in 1901, Ela foi para a Índia, dali, né, foi para a Índia em 1901, and she formed the Donover Fellowship, reaching out to those without the Savior. e ela começou ali o Donover Associação, né, como uma missão ali para alcançar crianças pobres. Amy talked about sitting on top of a cliff. Ela falava, né, quando, né, falando, dando relatório, falando do trabalho, de estar ali assentada sobre um precipício ou sobre uma montanha. And in the picture she talked about believers sitting at the edge of the cliff. E ela falava, então, usando essa ilustração, como ela e também todos nós, como crentes, estamos assentados assim, nesse lugar, como de um precipício, no alto de uma montanha. There's a little flower that grows in Ireland that is called a daisy. Há uma florzinha que cresce na Irlanda, chamada daisy. I don't know whether you have them in Brazil or not. Não temos no Brasil, não temos. Well, with the daisies you can make a little chain of them. Mas com as daisies você pode fazer assim como um colarzinho, né? Amarrá-las. And quite often the young girls sit and make these in the summertime. E no verão muitas vezes as moças sentam, né? As mocinhas sentam e fazem esses colares de daisy. And she talked about the Christians sitting at the edge of the cliff and they were making daisy chains. E então a Amy Carmichael dizia que muitos crentes estão assim sentados na beira de um precipício no alto de uma montanha fazendo esses colares de daisy. They were so preoccupied by doing what they were doing that they didn't see the people who were coming and falling off the edge of the cliff to their death. Pessoas então tão entretidas, tão preocupadas com o que tinham que fazer, que não estavam vendo as multidões caminhando e caindo pelo precipício. And she painted that picture as believers in the church. E ela usou essa pintura, essa ilustração, para falar dos crentes nas igrejas. That so many are so preoccupied with so many trivial things Que tantos estão preocupados com coisas triviais, that they have no compassion for those who are going over the edge, over the cliff, who are going to a lost eternity without que Christ. não têm compaixão por aqueles que estão caindo pela beira, caindo ali pelo precipício para a eternidade. Do we have a compassion tonight, a God-given compassion for those that are lost without the Savior? Será que temos essa compaixão dada por Deus, compaixão pelos perdidos? She wrote a poem and I want to read it tonight. Ela escreveu um poema e eu quero ler esse poema hoje à noite. It says, "Oh, for a passionate passion for souls. Oh, por uma paixão por almas. Oh, for a pity that yearns. Oh, por ter uma piedade que almeja. Oh, for a love that loves unto death. Oh, para ter um amor que ama até a morte. Oh, for a fire that burns. Oh, por um fogo que queima. Oh, for the pure prayer power that prevails. Oh, por um poder de oração puro que prevalece. Victorious prayer in the conqueror's name. Uma oração vitoriosa no nome do conquistador. Oh, for a Pentecost. Oh, por um Pentecostes. Oh, for a heart that is burdened, Oh, por ter um coração que tem um peso, infused with a passion to pray. ali com poder para ter paixão para orar. Oh, for his power, oh, for the stirring within me. Oh, por ter essa inquietude dentro de mim. Oh, for his power every day. Oh, por ter o poder dele todo dia. Oh, for a heart like my Savior, Oh, por ter um coração como o do meu Salvador, who being in agony prayed, que mesmo estando em agonia orou. such caring for others, Lord, give me. Tal cuidado por outros, Senhor, me dê esse cuidado. On my heart let burdens be laid. Que no meu coração seja colocado peso sobre peso. Oh, for a passion for souls. Oh, por ter uma paixão por almas. The Lord Jesus saw the cry. O
O Senhor Jesus viu as multidões He had compassion on the crowd. e ele tinha compaixão pelas multidões. I'll finish the sermon tomorrow night, Eu vou terminar esse sermão amanhã à noite. or you'll not get home tonight. Você não vai voltar para casa. But I want you to take those two little thoughts home with you tonight. Mas eu quero que você leve 2 pensamentos contigo essa noite. Look around you and see the need. Olhe ao redor de ti e veja a necessidade. Pray and ask God to give you a renewed compassion and passion for the lost. Ore ao Senhor que te dê uma paixão renovada, de compaixão pelos perdidos. That God might take the little that we have Que Deus mesmo possa pegar aquilo, o pouco que nós temos, and that God might make it much for His glory. e que Ele faça muito com aquilo que é pouco, muito para a sua glória. We know that God will bless His word and these thoughts to your hearts tonight. Sabemos que Deus vai abençoar a sua palavra e esses pensamentos esta noite. Desta bom som.